Meu nome é Guilherme, eu vou falar sobre o capítulo 11 do texto, com o título Labor de nosso corpo e trabalho de nossas mãos. A autora, ela quer mostrar a diferença entre o labor e o trabalho, que na opinião dela foi dois termos que não foram distinguidos ao longo do tempo, nem pelos autores mais modernos quanto pelos mais teóricos. E ela usa um exemplo no texto para definir o que é o labor. Ela usa um exemplo dos escravos da Grécia, que eles tinham que trabalhar para conseguir o seu sustento, conseguir sobreviver. Então, o que é o labor? Na visão dela, é um esforço físico do nosso corpo que, em troca, consegue a nossa sobrevivência. A autora ela foca novamente sobre a diferença dos dois termos, labor e trabalho, e eu vou usar minha colinha aqui, mas ela fala novamente sobre a distinção entre os termos, e sua ênfase deu apenas na distinção entre o trabalho produtivo em contraposição ao improdutivo, o qualificado ao não qualificado, o manual versus o intelectual, tendo tudo isso, a produção, como pano de fundo e cena da história mundial. De acordo com Marx, segundo Hanna, o labor é um trabalho produtivo, que na verdade é uma troca, né, onde de um lado acaba ganhando mais que o outro, levando em conta que um trabalho improdutivo é irrelevante para o mundo, porque nisso ninguém está ganhando nada. É um trabalho, está sendo feito, mas ninguém está ganhando nada com isso. E pegando mais uma vez aqui, onde fala o trabalho, então torna-se possuidor de um caráter, com um labor explicando a não distinção feita por Marx, pois em seu pensamento iguala era correto uma vez que tudo é resultado da força do labor, de um labor que impulsiona o homem a produzir agora para acumular. Então, para finalizar, o raciocínio de Marx é que o labor é necessário sim na sociedade, claro que não em funções tão diferentes da troca, mas ser uma troca justa, ele é necessário sim, e que o trabalho acaba sendo uma espécie de transformação para o consumo. Bom, meu nome é Pedro e eu vim falar sobre o caráter de coisa da vida. A Hanna, a pensadora, apresenta três conceitos: o trabalho, a obra e a ação. O conceito de trabalho refere às atividades intrínsecas ao processo biológico, necessárias para a sobrevivência dos indivíduos e da espécie humana. Já o conceito de obra é a atividade de transformar as coisas naturais em coisas artificiais, como, por exemplo, transformar a madeira das árvores em casas, em armários, em objetos. E para Hanna, a obra não é intrínseca e construtiva da espécie humana, portanto, não é uma parte da essência do ser humano. A obra é uma atividade que o ser humano impôs à sua própria espécie como um resultado de um processo cultural. Assim, essa atividade não é ontológica, tal como apresenta em Marx. Outro conceito, ação. A ação é a necessidade do ser humano em viver em seus semelhantes, pois sua natureza é eminentemente social. É pela qualidade da ação que supõe o caráter social, ou como descreve Hanna, a pluralidade dos seres humanos. Hanna assinala ainda que o fato de existir o desprezo, principalmente no Ocidente, né, ocidental, pela atividade do trabalho, que, sendo a luta humana contra as necessidades, que não deixa nenhum vestígio e contraponto, a obra para ser digna necessita ser lembrada. É um dos motivos para que tal distinção permanece durante bastante tempo ignorada. A autora também aponta que na antiguidade clássica não havia distinção entre atividades de trabalho e obra. Os dois eram entendidos neste período como atividades que faziam parte do âmbito privado, no mundo das necessidades e não na esfera pública e política. Portanto, a distinção entre trabalho e obra torna-se uma diferença de grau quando não se leva em conta o caráter da coisa produzida, nem sua localização, função e a duração da permanência no mundo. Dentro do mundo de coisas duráveis, encontramos os bens de consumo, exigidos pelo nosso corpo e produzidos por ele. À medida em que usamos e habituamos e acostumamos com esses bens de consumo, a gente percebe que eles são para a vida humana e não para o mundo humano, como os objetos.
Na diferença dos bens de consumo e objetos aos produtos de ação e do discurso. Os produtos de ação e do discurso, eles são menos duráveis e dependem da relação dos assuntos humanos, ou seja, da existência do outro, para que ele possa ver, ouvir, atestar, e com isso a atividade de pensar é a única que não depende disso, não precisa ser ouvida, vista para ser real. A ação, o discurso e o pensamento, para que se tornem coisas mundanas, devem ser transformadas em coisas que ter algum tipo de registro. Pode ser documento, um livro, ou seja, precisa materializar-se para que permaneça no mundo. No pensamento de Hannah, o mundo humano depende para sua existência contínua da presença do outro. Do outro que, por exemplo, tenha visto, ouvido e que se lembram daquilo que viram ou ouviram. Sem a lembrança e sem a reificação de que a lembrança necessita sua própria realização das atividades vivas da ação, do discurso e do pensamento, perderiam sua realidade no fim de cada processo e desapareceriam como se nunca houvessem existido. Ou seja, essas lembranças são necessárias, pois são de natureza inteiramente extramundana, e assim precisam do auxílio da natureza diferente. Dependem, portanto, para sua realização, do mesmo artesanato que constrói as outras coisas do artifício humano. Ou seja, dessa forma, as coisas menos duráveis são aquelas necessárias ao próprio processo da vida e elas se tornam ao processo natural que produziu após breve permanência no mundo. A permanência do tempo do consumo, mesmo sendo feita pelo ser humano, são produzidas e consumidas de acordo com o movimento cíclico da vida. A condição humana analisada no livro da Hannah, ela está atrelada ao que ela chama de mundo comum. Isso é, o mundo real e ativo que é criado pelo trabalho. O mundo comum, ele é construído pelo discurso que dá sentido aos acontecimentos para a coletividade. Nota-se que é o trabalho que constrói esse mundo e não o labor. A condição humana do labor, ela é equivalente à vida em si. Entretanto, a condição humana do trabalho, ela é a produção para o mundo comum, o mundo tangível que é criado pelo homem, o mundo que dá sentido ao social e à pluralidade humana. O labor, ele liga-se à reprodução e manutenção desse mundo comum. Já o trabalho, ele produz o valor a ser incorporado na esfera pública a fim de um reconhecimento pessoal. E o trabalho, ele é o próprio construtor do mundo comum. Na obra da Hannah, ela faz uma análise do trabalho e do labor humano. Segundo a Hannah, há 3 tipos fundamentais de atividades humanas. A primeira é o labor, que visa a satisfação das necessidades vitais e tem por agente que é o animal que trabalha. O segundo é o trabalho, que entra no meu item de pesquisa, que é trabalho. O trabalho, ele pode ser definido como a criação de coisas com base em elementos naturais, cujo agente é o ser humano enquanto homo faber, que é o homem que faz. E o terceiro é a ação, que visa a vida social ao trabalho político. No livro da Hannah é mencionado que o ciclo dito por Marx, em que a definição do trabalho é o metabolismo do homem com a natureza, e depois ele menciona também que ele estava falando fisiologicamente que o trabalho e o consumo são 2 estágios recorrentes da lógica. É dito no livro que esse ciclo é sustentado pelo consumo, e o meio de sustentar esse consumo é o trabalho. Então, tudo que o trabalho produz é alimentar quase que... E esse consumo, regenerando o processo vital, ele produz ou reproduz uma nova força de trabalho de que o corpo necessita para o seu posterior sustento. E segundo a Hannah, o Homo faber, por sua vez presente na modernidade, ele foi superado pelo animal laborans, reduzindo o ser humano a um funcionamento. O que isso significa? O papel do ser humano não é mais viver, e sim sobreviver. Eu vou falar um pouco sobre a questão
do trabalho e fertilidade, que segundo Adam Smith, o trabalho era fonte de toda a riqueza e atingiu o clímax do sistema de trabalho de Marx. Marx tinha uma visão de que o trabalho era fonte de toda a produtividade e expressão da humanidade. Então, Marx, Locke e Smith tinham visões totalmente diferentes com relação ao trabalho. Marx era interessado inteiramente no trabalho, o Locke se preocupava com a instituição privada e Smith pretendia explicar a progressão ilimitada de riqueza. Apesar de ambos terem uma visão distinta e diferente, eles tinham uma ideia em comum que era sobre a suprema capacidade humana de construção do mundo. Então, para Marx, a questão da reprodução da vida e do próprio indivíduo não tinha relação com a fertilidade, porque a fertilidade quer dizer que é a produção da vida alheia, então não tinha relação com a questão da sobrevivência. A fertilidade e o metabolismo do homem com a natureza é decorrente no excesso de força de trabalho. Tem um ponto no texto que fala assim: a bênção do trabalho consiste em que o esforço e a gratificação seguem um ao outro tão proximamente quanto a produção e o consumo de meios de substâncias. Então, essa questão remete à felicidade, que da mesma forma que o prazer tem relação com o funcionamento do corpo.